Boa tarde, meus alunos, boa tarde aos pais. Vamos para a nossa aula do dia de hoje. Nossa primeira atividade será no caderno, meus alunos, na disciplina de matemática. Vocês irão revisar um pouquinho a adição e também dar continuidade aos estudos sobre subtração, que nós já estamos, aí alguns dias vendo essa operação. Então, vocês irão revisar a partir do momento em que for responder essa tarefa hoje, a adição, e irá dar sequência aos estudos sobre subtração. Vocês devem escrever essa tarefa no caderno e em seguida respondê-la. Agora nós vamos para a tarefa de ciências no livro, na página 18. Aqui nós iremos estudar um pouquinho sobre as cadeias alimentares. E o que seriam cadeias alimentares? As cadeias alimentares, elas representam o caminho que a matéria orgânica e a energia percorrem na natureza por meio da alimentação dos seres vivos. E os seres vivos, eles se relacionam entre si por meio da alimentação, formando assim o que nós chamamos essas cadeias alimentares. Tudo começa com as plantas, que fazem a fotossíntese. Lembra do processo da fotossíntese? Que é o processo no qual, a partir da energia do sol, da água, do gás carbônico, a planta ela adquire seu próprio alimento. Então, por meio desse processo, as plantas elas produzem matéria orgânica e, consequentemente, armazenam energia. E quando um animal que é herbívoro, que come plantas, se alimentam dessa planta, ele consegue transferir para seu corpo a matéria orgânica e a energia. E aí, ao realizar as atividades, esse animal ele vai gastar boa parte dessa energia. Agora nós vamos observar esse esquema que mostra um exemplo da cadeia alimentar. Nós temos o sol que traz a energia para a planta, que ajuda no processo da fotossíntese. Em seguida, essa planta vai servir de alimento para o gafanhoto, que a partir do momento em que o gafanhoto se alimenta da planta, ele consegue absorver, adquirir boa parte da energia que se concentra na planta. Em seguida, nós temos o sapo, que se alimenta do gafanhoto e que também vai poder adquirir a energia que se encontra no gafanhoto. E assim por diante, A gente observa aí que existe uma serpente que se alimenta do sapo, como também o gavião, que terá boa parte da energia que ele irá conseguir da serpente, por meio do processo da alimentação. Agora vamos para a parte escrita da tarefa. Número 1. Com base nas informações representadas no esquema, responda às questões. Letra A. O animal carnívoro depende da planta para sobreviver? Por quê? Nós estudamos que o animal, ele se alimenta de outro ser vivo, certo? Então sim, Porque tanto a matéria orgânica que ele recebe por meio da alimentação, quanto a energia que ele armazena, vem de animais que dependeram de plantas para sobreviver até que servissem de alimento para outro animal. Letra B. Toda a energia que a planta armazena chega ao organismo do animal carnívoro? Lembre-se que eu falei que os herbívoros, eles se alimentam da planta, E boa parte da energia, da matéria orgânica, são transferidas para esses herbívoros. Então, o animal herbívoro, ele vai gastar parte dessa energia. Ou seja, não tem como chegar toda a energia da planta dentro do organismo de um animal carnívoro. Essa é a nossa tarefa de ciências. Vocês devem fazer a revisão do que eu acabei de falar, fazendo a leitura desse texto, observando o esquema bem direitinho, para que vocês possam entender um pouco mais sobre as cadeias alimentares. Qualquer dúvida em relação às tarefas é só perguntar. Desejo a todos os meus alunos bons estudos.